responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Te agradecemos, Pai, por esse tempo glorioso. Te agradecemos pelo Teu Espírito abalando aquilo que é abalável e só permanecendo o reino inabalável dentro de nós. Em nome de Jesus. Se você crê, você dá um brado de triunfo dizendo aleluia! Amados, eu creio que, amados, Deus vai fazer uma revolução na sua vida. Amém? Não por causa de Sâmia, porque Sâmia não pode fazer nada, mas por causa do coração inclinado para a palavra e para o Espírito Santo que habita dentro de você. Então esse mesmo Espírito vai dar testemunho dentro de você daquilo que vem da parte do Senhor. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é ovelha do Senhor, você sabe discernir a voz do Mestre. Amém? E por causa disso, você não vai ser confundido. Eu quero te dizer também, nós não vamos chegar aqui, eu não vou começar hoje à noite dando papinha para você. Eu vi, na hora que nós estávamos orando, como um jato pronto para decolar. Então, a gente não vai ficar naquele processo de empurra, de fazer chupeta em crente, de ver se pega, de empurrar. A gente já vai pegar. Amém? Vamos pegar? Glória a Deus. Quem está comigo? Então, diga comigo, eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, diga pela fé, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Quem crê, diga aleluia. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Você vai perceber nesses 4 dias que eu tenho a sutileza de um elefante. Amém? Eu tive um bom mestre chamado Pastor Bud Wright. E ele dizia, quanto mais claro você falar, mais rápido eles entendem. Então, Mateus capítulo 6. Eu sei que a gente poderia dizer esse versículo, esses capítulos aqui, de memória, esses versos de memória. Mas eu queria que a gente pudesse ler, porque a gente vai abordar não sobre a questão propriamente das preocupações da vida. E nesse capítulo 6, a gente geralmente prega sobre não andar ansioso por coisa alguma, não é? Mas eu quero abordar uma perspectiva diferente hoje, em cima desse versículo. E ele diz no versículo 25 o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E ele diz, continua dizendo, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E ele termina, ele vai concluindo dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, eu sei que esse versículo é um versículo muito conhecido, principalmente em reunião de oração, não é? Mas, a Bíblia aqui, ou Jesus aqui, está dizendo, está advertindo, exortando, chamando a atenção de pessoas que estavam com foco nas coisas erradas. Eu quero falar sobre foco. Eu quero falar sobre perspectiva. Eu quero falar sobre aparências. Eu quero falar sobre vista. Eu quero falar sobre a perspectiva que nós estamos tendo para viver essa vida que nós temos em Deus. Jesus aqui, ele está trazendo uma exortação muito veemente. Porque, amados, imagina ele chegar num grupo de pessoas e ele vê que elas estão preocupadas com comida, com roupa, e ele não podia classificar todas as preocupações que aquelas pessoas estavam tendo, porque senão ele ia se deter apenas em dar a lista das preocupações. Então ele falou sobre as necessidades mais básicas, comida, bebida, teto, casa, essas coisas. E ele disse, olha, vocês estão colocando foco na coisa errada. E ele advertiu e ele exortou, disse, essa atitude, esse procedimento, essa postura é de gentio. Foco naquilo que se vê e naquilo que se sente é nós pegarmos aquilo que nós somos como uma oportunidade para manifestar algo diferente e ainda estarmos vivendo como os defuntos que nós éramos. Gentios. Gentios são pessoas sem Deus. E no versículo 33 ele diz, ei, busca, pois, não em segundo, em terceiro, ou quando nada mais der certo, ou quando você já tiver arrancado todos os seus cabelos e ruído todas as suas unhas, ou quando você já tiver ligado para todas as pessoas, ou você já tiver feito tudo aquilo que maquinalmente você pensou e não deu certo, só trouxe problema, estresse, peso sobre você. Depois de tudo isso, vá buscar o reino de Deus. Ele disse, em primeiro lugar. Diga em primeiro. Diga de novo, em primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino. Agora, a gente pode ter mais clareza sobre o que a palavra de Deus diz quando nós temos o entendimento ou o significado das palavras. Eu sei que muitas vezes, se eu perguntar aqui o que você entende o que é reino, você pode dizer, eu entendo, e você tem um contexto generalizado sobre isso. Mas a melhor definição para esse versículo e para essa expressão reino de Deus, vem de uma tradução que diz, reino de Deus é a maneira de Deus ser e fazer as coisas. Então, quando Jesus adverte aquelas pessoas e chama elas a atenção de buscar o reino de Deus, em outras palavras, ele está dizendo, ei, busca a maneira de Deus ser. Procura conhecer como é que Deus é.
E como é que Deus faz as coisas? Ele não está dizendo que buscar o reino de Deus, amado, é estar sentado dentro da igreja. Eu quero te dizer que você pode estar de segunda a segunda dentro da igreja, e isso não faz de você um crente. Irmão Reagan diz uma coisa muito interessante. Ele diz que não é pelo fato de você estar num lugar que faz você ser aquilo que você está parado sobre aquilo. Senão, se você demorar muito dentro da sua garagem, você pode se transformar num carro. E nós sabemos que a gente não se transforma só pelo fato de estar num lugar, é pelo fato da gente se expor àquilo que está sendo liberado e aceitar aquilo como uma verdade de Deus para a nossa vida, que vai fazer com que mudança aconteça na nossa vida. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou cansada de estar em momentos onde Deus tem o desejo de se manifestar, de se expor como Ele é e de fazer as coisas como Ele quer, e a gente não conseguir acompanhar o pensamento de Deus porque estamos nos movendo pela aparência. O mundo não precisa de aparência, o mundo precisa de demonstrações de amor, do Espírito e de poder, amado. É isso que faz o mundo ver que somos diferentes. Não é a Bíblia que você carrega debaixo do braço, até mesmo porque existem lugares que você nem pode carregar a Bíblia. Mas você pode carregar ela dentro do seu coração. Não é a aparência. Nós somos uma geração de aparências. Nós somos uma geração que se move por aquilo que podemos ver e ouvir e aquilo que nós podemos mostrar. E nós temos corrido e gastado as nossas forças, o nosso dinheiro, o nosso empenho para mostrar. Agora a pergunta é, você quer mostrar para quê? Por quê? As motivações revelam onde está o seu coração. Você está comigo? Eu poderia simplesmente chegar e pregar uma mensagem hoje à noite, no primeiro dia do acampamento, falando sobre a unção. E fazer você correr. Mas, amado, não é isso que Deus quer falar hoje à noite. E eu vou prestar contas diante do Senhor do que eu estou falando hoje à noite aqui. Então eu tenho muito temor do Senhor, porque eu vou prestar conta de cada palavra que está saindo da minha boca. Jesus diz em Mateus, abre lá. Desculpa, Lucas, capítulo 17. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 20, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Diga aparência. Agora olha que coisa interessante. Já que você está no embalo de abrir a Bíblia, vamos abrir em mais um texto. Abra agora em Isaías, capítulo 11. Visível aparência. Isaías, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém.
versículo 1, profecia sobre Jesus. Diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sabe, nós temos corrido muito atrás de sabedoria, nós temos corrido atrás de conhecimento, e isso não é errado, temos que adquirir a sabedoria e temos que ter conhecimento. Mas temos que ter também temor do Senhor. E o temor do Senhor, como muitas vezes eu ouvi logo no início da minha conversão, que temer a Deus era ter medo de Deus. Era ter medo porque Deus era aquele velhinho que estava sentado no trono, esperando a primeira escorregada que eu desse, e o cajado que estava na mão dele viria sobre a minha cabeça na primeiro deslize que eu fizesse. Então eu não tinha um relacionamento de amor com o Senhor, eu tinha um relacionamento de medo. Mas, amados, temor a Deus está longe de ser medo. É uma profunda reverência que você tem. E quando você tem reverência, respeito profundo por uma pessoa, o seu desejo é pensar 2 vezes antes de ferir aquela pessoa. Não é depois que faz, é antes. Eu lembro que quando meu pai estava vivo, eu tinha tanto respeito por ele, e por princípios que ele passava para nós, e por coisas que ele zelava tanto para que a família dele tivesse, que, amados, eu vou te dizer uma coisa, em muitos momentos da minha vida, eu não tive meu pai perto de mim para me vigiar e vigiar os passos que eu dava. E eu tive a oportunidade de fazer coisas que todo mundo fazia. Você não deixa de fazer algo ou você não faz algo, não é porque você está sendo vigiado ou deixou de ser vigiado. Você não vai fazer ou vai fazer, é por causa de uma consciência que você desenvolve dentro de você, de quem você serve, a quem você respeita. Porque pai não pode vigiar filho 100% durante o dia. E não é pelo fato dele vigiar que o filho deixa de fazer coisa errada. Mas o que é que nos guarda de tropeçar? O respeito ao princípio de quem falou. Todas as vezes que eu pensava e tinha oportunidades que eu queria fazer coisas. Eu tinha a oportunidade de fazer coisas que todos os meus amigos e amigas estavam fazendo. E muitas vezes a minha carne queria fazer aquilo. Mas quando eu ia em direção àquilo, aí imediatamente eu lembrava da voz do meu pai falando sobre o princípio e o pensamento que ele tinha sobre aquilo. Sabe o que é aquilo, amado? Aquele princípio, aquelas palavras que ele liberou dentro da casa, era o reino dele. A maneira dele ser e a maneira dele fazer as coisas que fez com que o reino dele não ficasse restrito apenas quando a presença dele estava perto, mas que aquele princípio nos guiava, nos dirigia e nos protegia mesmo longe dele. Isso é temer a Deus. É quando, independente da situação que você vive, independente com quem você está, independente da oportunidade que você tem, você pensa 2 vezes antes de ferir aquilo que Deus falou ao seu coração. Se nós buscarmos só o conhecimento, só a sabedoria e só o entendimento, sem o temor, nós vamos ser pessoas donos da razão, porque nós podemos adequar qualquer coisa que está escrito aqui para a nossa própria vontade, tirando de contexto. Mas o temor é o que faz e o que dá o equilíbrio, amados, para trazer a clareza quando nós queremos arranjar argumentos para fazer e ser aquilo que é da nossa vontade. O temor vai discernir claramente e rapidamente se aquilo veio de Deus ou não. Quem está comigo? Agora, olha só que coisa interessante. Isso é uma profecia sobre Jesus. E ele está dizendo que Jesus viria com essas características.
Sobre ele estaria o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Só que no versículo 3, ele diz, deleitar-se-á. Aonde? No conhecimento? Em quê? No temor. Se agradará. Tem uma expressão que diz, se debruçará, se envolverá com o temor do Senhor. E ele diz, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não julgará, não repreenderá. Nem segundo a vista dos nossos olhos, ou dos olhos dele, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. Agora pergunta, quem está em Cristo aqui? Amém. Repousa sobre nós o Espírito do Senhor. Amém. O Espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, de entendimento e de temor do Senhor também. São habilidades que existem no Espírito Santo que já estão disponíveis sobre a nossa vida. Agora, versículo 3 é a parte que cabe a nós. Deleitarmos, nós nos deleitaremos em quê? Diga, no temor. No temor do Senhor. Agora, o que é a marca disso? Não julgaríamos segundo o quê? Não repreenderíamos segundo o ouvir dos nossos ouvidos, nem julgaríamos segundo aquilo que os nossos olhos veem. Não administraríamos as coisas segundo aquilo que vem por meios de fora. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje pela manhã o pastor Claudino começou o culto dizendo a passagem de Romanos no capítulo 10, versículo 17, que diz que o reino de Deus, 14, 17. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria aonde? Aonde? No Espírito Santo. Pergunta, aonde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Então, se o reino de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas, é a maneira de Deus ser, e esse reino começa dentro de nós, porque a origem dele é o Espírito Santo que traz a natureza de Deus dentro de nós, por que é que nós estamos nos movendo pelas coisas de fora? Por que que nós estamos olhando e medindo o nível da prosperidade da nossa vida pela vida do outro irmão? Não escutei nenhum amém agora. Por que que uma pessoa pode pensar que só pelo fato de uma pessoa ter trocado o carro, eu tenho que trocar o carro também, porque senão as pessoas vão dizer que eu não estou andando em prosperidade? Você está comigo, amado? Você precisa que eu seja mais clara. Porque você acha que pelo fato de você vestir uma beca, ou ser chamado de pastor ou de ministro, isso faz de você um? Vamos lá, vamos colocar os pingos nos is, não vai escapar ninguém. Porque você acha que pelo fato de você estar sentado numa cadeira dentro de uma igreja de crente, faz de você um crente? E por que que você acha que a pessoa que mal chegou na igreja, que já está sendo envolvida em algum departamento, ela não tem direito de estar ali, porque você foi o primeiro a chegar e você já faz 10 anos que está dentro da igreja e era você que tinha que estar? Hello? Por que é que a gente está julgando as pessoas, as situações e as coisas por aquilo que estamos ouvindo e vendo? Quando o reino de Deus, amado, começa dentro de nós, por aquilo que Deus fala conosco.
ser como Jesus. Eu não tenho tempo para ler todos os versículos concernentes a isso, mas vamos pegar um exemplo de uma prova que Jesus andou nisso aqui. Lá, amados, num dos evangelhos fala a respeito de uma mulher que foi pega em adultério. E diz que pela lei, a lei de Moisés dizia que alguém que fosse pego em adultério, ela tinha que ser o quê? Quem sabe? Apedrejada. Mas uma coisa que eles esqueceram nessa passagem é que não era só a mulher que tinha que ser apedrejada, mas o homem também. Amém. Ou seja, o casal. Mas pegaram só a coitada da mulher. Agora, pegaram aquela mulher que foi pega no ato. A Bíblia diz que ela foi pega em flagrante adultério. No pulo do gato, como a gente diz. E diz que quando eles pegaram aquela mulher em adultério, o que foi que eles fizeram? Ele disse, opa, hoje a gente vai sair da rotina. Vamos ter apedrejamento. Pegaram aquela mulher, saíram arrastando ela pelas ruas. Agora imagina que eles não fizeram aquilo, amados, e disseram assim, ó, vem cá, discretamente. A gente vai levar você ali num cantinho e a gente vai meter a pedra na tua cabeça. E ninguém vai saber. Ninguém vai saber nem que você morreu. Não. Houve um comentário. Houve uma propagação daquele pecado. As pessoas começaram a ver aquele tumulto. E um perguntava para o outro, e aí o que foi que aconteceu? Rapaz, isso é uma adúltera. O quê? Adúltera? Apedreja. Vamos apedrejar essa mulher. Aí, à medida que eles iam andando, as pessoas iam parando e iam perguntando, o que foi que aconteceu? Adultério. O quê? Apedreja. Até que chegou o ponto que eles se depararam com Jesus. E quando eles chegaram perto de Jesus, eles perguntaram a Jesus o que era que tinha que ser feito. Agora, não sei se você já parou para pensar. Durante muito tempo eu fiquei questionando o que será. A Bíblia diz que Jesus ficou escrevendo no chão. Não foi? E eu disse, meu Deus, o que será que ele estava fazendo? O que será que ele estava escrevendo? Mas na realidade, amados, a questão não era o que ele estava fazendo no chão. Quando ele foi interpelado sobre aquilo, imagina a cena. Havia uma multidão acalorada, não sei nem se existe essa palavra, mas se não existe, é assim mesmo, né? Acalorada, no calor da situação, gritando, falando, não apenas demonstrando, amados, por palavras, mas também por gestos. Agora, eu não sei se você já viu que você pode ser facilmente incentivado por uma ação de uma pessoa, dependendo da maneira como ela passa aquilo para você. Não é verdade? Já viu que muitas vezes, uma vez a gente fez eu estava com meu sobrinho agora recentemente em São Paulo, e eu fui mostrar para ele o centro de São Paulo, e teve uma hora que eu disse, Felipe, olha aquilo ali, e mostrei para ele uma escultura que tinha num prédio. E eu e ele estávamos na esquina, no centro de São Paulo, olhando para cima. E sabe que as pessoas começaram a parar e olhar para cima também? Só que a gente viu e saiu, e eles ainda continuaram procurando para ver o que era que eu estava vendo. Eu não falei nada, mas a minha ação, o que foi que fez? Estimulou aquelas pessoas a terem também a mesma atitude. Não é? Eu posso dizer para você, amado, várias situações. De você simplesmente chegar perto de uma pessoa e de você querer pregar uma peça nela e de você chegar perto dela, de repente dizer, corre, corre, corre. E a pessoa começar a correr junto com você sem saber porque está correndo. Não é? O que é isso? É ser influenciado pela vista dos olhos e pelo ouvir dos ouvidos. Agora, da mesma maneira que eu já vi pessoas brincarem com isso, fazerem brincadeiras com outras e colocarem elas dentro daquelas brincadeiras, eu já vi pessoas
entrarem em caminhos muito errados por causa dessas brincadeiras. Eu já vi pessoas incentivarem outras a fazerem aquilo por causa da maneira como ela passou uma situação que a outra pessoa entrou em desespero, atravessou a rua sem olhar para os lados e foi atropelada. Por quê? Porque absorveu aquilo que vinha de fora. Talvez você esteja pensando, Sâmia, será que você não está sendo tão extremista? Eu vou te dizer, amado, não. Porque nós podemos estar agindo dessas formas, usando apenas palavras diferentes e atitudes diferentes dentro da igreja. Em relação aos nossos irmãos, em relação às situações que acontecem. E nós não temos o direito de julgar por aquilo que ouvimos, nem por aquilo que vemos. Porque muitas vezes nós não estamos na posição favorável de saber o que realmente aconteceu. Não, mas eu tenho que saber. Não, você não tem que saber. Não é da sua responsabilidade, não é da sua conta. E nós temos que entender e usar todos os dias, acordar todos os dias com aquelas palavras que Paulo disse para Timóteo: cuida de ti e da doutrina. Vá crescer, vá se fortalecer, vá cuidar de você, vá ser espiritual, vá subjugar a sua carne, vá se aperfeiçoar, para que você seja referencial para aqueles que estão fracos. Cuida de ti. Nós não podemos achar que os nossos problemas serão resolvidos a gente olhando o tempo todo para a casa do vizinho, amado. Eu estou tão alegre com essa palavra de hoje. Pense. Eu só não estou pulando por fora que o meu sapato vai sair. Mas eu sei que isso vai trazer vida para você. Se meta com a sua vida. Cuida do teu nariz, da tua boca, do teu ouvido, do teu olho. Amados, faz um entendimento dentro de você. Você não é depósito de lixo para ouvir relatório do diabo sobre ninguém. Grandes amizades, amado, podem ser quebradas por causa de um relatório que não proveio da boca de Deus. Você pode trazer confusão dentro de um ambiente pelo fato de você estar propagando algo que não diz respeito a você e que você não tem autoridade, nem está numa posição favorável de saber o que realmente aconteceu. E nós temos que entender que nós não estamos aqui para buscar razões, nós estamos aqui para solucionar situações. E se para solucionar situações é necessário que muitas vezes você seja direto com algumas pessoas que não sabem conter a língua dentro da boca, faça. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar diligentemente a paz. Paz. Eu ouvi certa vez de um pastor uma frase muito interessante. E ele disse: indiferença é uma maneira muito sutil que você tem de começar a odiar uma pessoa. Eu já sabia que a ministração de hoje à noite não ia ter muito amém, nem muito aleluia, nem muito glória a Deus. Talvez vá ter, ora vem Senhor Jesus agora. Mas não se preocupa não, se você está aqui hoje à noite é porque você precisa estar aqui hoje à noite. Porque como bem disse o pastor Claudino hoje pela manhã, o que você não está fazendo, mas o que não é para cura é para prevenção. Eu aprendi a não escolher a comida.
Eu aprendi a abrir meu coração, porque Deus sabe exatamente o que eu preciso ouvir. E se aquilo não é o que eu estou praticando, pelo menos meu depósito vai ficar cheio daquilo, para que se aparecer a oportunidade, eu já esteja vacinado contra aquilo. Amém. Aleluia. Jesus, ele não estava propriamente, amados, interessado em escrever alguma coisa no chão. Na realidade, eu acredito que Jesus estava dando tempo para perceber dentro dele o que era a posição de Deus em relação àquela situação. Porque vocês concordam que a posição da lei já era muito clara? Muito clara, não tinha nem o que ele dizer. Agora, Jesus não podia contrariar a lei. Ele não veio quebrar a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas, amado, sabe? Aquele que sonda os corações sabe. Oh, como eu gosto disso. E foi o próprio Espírito, amados, que estava sobre a vida de Jesus, que inspirou o apóstolo Paulo a dizer que hoje, como novas criaturas, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu não posso olhar para você como o homem natural que você era. Eu tenho que olhar para você entendendo, sabendo quem Deus chamou você para ser e sendo um instrumento de Deus para despertar aquilo dentro de você. Isso é um reino de fantasia, isso não existe. Pois, amados, se você tem esse pensamento, você está equivocado a respeito do que é o Evangelho de Deus. Porque esse evangelho existe, ele é real e ele precisa voltar a ser uma prática na nossa vida. Nascemos do Espírito, temos que ser guiados pelo Espírito e temos que viver pelo Espírito, amado. Essa historinha de dizer que não precisa ser guiado pelo Espírito para algumas coisas, não está na palavra. Não está. Porque nós estamos vivendo numa dispensação que quem manda é Ele. Nós não podemos olhar para as pessoas como nós, através dos nossos olhos humanos, carnais. Nós temos que olhar para as pessoas como Deus vê. E nós devemos olhar para as situações, amados, e perceber pelo Espírito que Deus quer fazer. Amém. Porque aquilo que não vem de Deus vai ser apenas um paliativo se for operado pela razão. E pode trazer muitos danos. Mas aquilo que vem de Deus traz paz. E resolve. Jesus disse: Aquele que não tiver pecado. Tudo bem, a lei diz apedreja? Tá certo, vamos apedrejar. Mas aquele que não tiver pecado. Eu pergunto para você, quem fez de você juiz sobre o seu irmão? Quem fez de você juiz sobre a causa alheia? Quem fez de você juiz sobre situações que você não tem autoridade para saber os detalhes e nem tem a posição para resolver aquilo? Cuidado com muito conhecimento sem temor. Você se torna senhor demais do saber e você tira o coração de Deus das respostas e das posições que devem ser tomadas. Jesus disse: aquele que não tiver pecado. Tudo bem, não vou contrariar o que a lei diz. A lei tem que ser cumprida. Ótimo! Atira a primeira pedra quem não tiver pecado.
Por que você acha que adultério, amados, é um pecado? Em outras palavras, Jesus veio estabelecer ou quebrar essa hipocrisia de que a gente condena tanto uma pessoa que caiu em adultério, mas está relevando e ainda muitas vezes acalentando pessoas que estão sendo gananciosas, falsas, hipócritas, mentirosas dentro da igreja. Quando Deus não trata, amados, pecado dentro de uma escala de medição. Ei, amado, hello, o Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo quer fazer não vai vir sobre terreno comprometido. Eu não estou aqui para encher linguiça. E ai de mim se falar apenas para agradar você. Pode ser que você diga, nunca mais quero ver essa mulher, não tem problema. Estou muito em paz. Hoje eu vou deitar minha cabeça naquele travesseiro, naquela cama maravilhosa e vou dormir. Porque, amados, para mim, cara feia hoje é fome. Quantas pessoas nascidas de novo temos aqui? Levante sua mão. Quantas pessoas com mais de 2 anos de nascidos de novo temos aqui? Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Faz uma retrospectiva relâmpago agora. E olha onde você estava 2 anos atrás. Quem você era. Você já pensou se Deus fosse se mover ou te favorecer ou fazer alguma coisa em seu benefício, olhando para as suas ações e para as suas obras? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca fez algo errado? Talvez você diga, Sâmia, eu não bebia, não fumava, nunca me prostituí. Sou melhor do que muito crente. Pois essa sua atitude já mostra que você não é. Porque quando você entender, amado, que você só é alguma coisa, não é pelas obras que você realiza, mas é por aquilo que você carrega dentro de você, você vai parar de encher o seu peito por causa dos bens, ou dos diplomas, ou dos não diplomas, ou disso ou daquilo que você pode mostrar para as outras pessoas que você tem. E eu não estou desconsiderando universidade, diploma, isso é ótimo, estude, se forme, precisamos de muitos profissionais bons, crentes cheios do Espírito. Mas isso não faz de você alguém. Pode fazer segundo aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, o que faz de você ser alguém é quem você carrega dentro de você. E aí sim, você pode levantar sua cabeça e estufar o peito e as pessoas olharem para você e dizer assim, ó, parece até que carrega o rei na barriga. E você diz, é verdade, o rei está dentro de mim. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. A ninguém. A ninguém. Ninguém é ninguém. Talvez você conviva tanto com uma pessoa e você saiba de cor os erros dela, as fraquezas dela, e sabe, quando você só observa isso na vida dela, você não é instrumento de Deus para mudar a vida dela, nem para ajudar ela a crescer. E talvez você diga, mas fulano fez isso e fulano fez aquilo? E como é que ele pode estar sendo tratado assim, ou assado, ou cozinhado lá? Não é da sua conta. Amado, nós precisamos entender que no reino de Deus existe uma hierarquia. E cada pessoa vai prestar contas dentro da hierarquia e responsabilidade que Deus confiou a cada um para ter. Quando você entender
entender que não chove de baixo para cima, você vai ficar mais caladinho para considerar não abrir a boca sobre a autoridade e o que ela faz e o que ela deixa de fazer, porque você vive para Deus, você vive para honrar a palavra, e se Deus diz se submeta, ponto final. Agora eu não estou dizendo para você se submeter a coisa errada. A submissão ela não é cega. A submissão é um ato consciente, mas não é movido por medo, é movido por uma consciência onde a Bíblia diz que nós devemos nos submeter aos homens, ou servir aos homens como a Cristo. Eu te pergunto, como você tem agido de acordo com aquilo que Deus tem confiado a você? Então hoje, a primeira ministração do acampamento, eu não estou falando, amados, sobre coisas de uma maneira geral. Essa ministração, ela é individual. É para cada um que está aqui. Eu lembro quem eu era. E se talvez as pessoas fossem olhar para mim segundo a carne, eu não estivesse aqui hoje à noite. Acredito que a maioria daqui não me conhece. Mas eu era uma pessoa totalmente oprimida pelo diabo. Eu vivia em depressão. Eu fui uma adolescente muito cheia de problemas. Porque eu era oprimida por um espírito de medo, que atormentava a minha vida, de manhã, de tarde e de noite. E sempre que vinham sentimentos e pensamentos dentro de mim, eram sempre sentimentos de morte ou de fugas. Eu achava que eu nunca ia viver mais do que 30 anos. Eu já passei dos 30, mas não tanto. Porque eu achava que a minha vida ia encerrar muito cedo. Eu achava que eu nunca ia sair da cidade que eu nasci. Eu achava que eu nunca ia ter o privilégio, ou no meu destino não existia algo chamado felicidade, alegria. Porque o quadro do diabo, amados, era sempre de quê? Rapaz, tu não presta não. Vai embora, foge, some, se mata. E aquilo era uma realidade. Eu vivia com aquilo. Aquilo governava a minha vida. E no dia que eu nasci de novo, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a mudança, amado, foi por dentro, mas a minha alma continuava sentindo as mesmas coisas, porque a minha alma precisava ser lavada, renovada pela palavra. Mas agora eu tinha uma força que vinha de dentro. Eu tinha alguém extra, porque sozinho eu não conseguia. Mas agora Deus disse, olha, eu vou te dar o ajudador, eu vou te dar o Espírito Santo. Ele não vai vir de vez em quando, só quando você está andando certinho. Ele vai vir para morar dentro de você. E ele vai te ajudar. E foi quando eu conheci o pastor Bud. Quando não tinha nem igreja ainda, quando não tinha nem escola ainda. E a gente ia, aonde ele estava, a gente estava indo atrás. E amados, a primeira vez que eu ouvi aquele americano ministrando, aquelas palavras entraram dentro do meu coração como fogo. Eu não entendia nada. Eu era nova convertida, aquelas palavras, eu nem entendi o que ele estava falando, mas sabe, eu dizia, rapaz, eu não sei o que é isso não, mas eu sei que é isso que eu quero. Eu fazia parte de uma igreja. Até que um dia Deus falou para mim e me deu uma imagem. Ele me deu uma imagem. Sabe aquelas experiências de copinho de plástico que as crianças geralmente fazem na escola? Que colocam um carocinho de feijão dentro do copinho, aí colocam uma lãzinha de algodão em cima molhada com água e deixa lá, para quê? Para ver como é que se processa a germinação de uma semente.
Aí você vê que aquela semente explode e daqui a pouco vai vir aquela raizinha verdinha e tem uma hora que ela começa a ficar enrolada no fundo do copo. E naquele ponto ela precisa fazer o quê? Ela precisa ser transplantada para um lugar mais amplo, porque se ela continuar naquele lugar apertado, ela vai morrer. E Deus falou para mim, eu tinha muito apego à igreja que eu era. Mas Deus falou para mim, se você permanecer aqui, glória a Deus pela igreja que você está, porque ela foi o ponto inicial para germinar a semente que eu coloquei dentro de você. Mas para crescer, você precisa da palavra. E o Senhor disse, eu quero que você vá. E você se submeta à unção que está sobre a vida daquele homem. Eu nem sabia direito o que era isso. Ser guiada pelo Espírito. E sabe, amados, nós pegamos juntos com o pastor Bud, porque nós queríamos a palavra, nós queríamos crescer e a gente não tinha nem a dimensão, a gente não tinha noção do que significava aquilo. A gente nem entendia onde aquilo ia dar, a gente não entendia o poder na totalidade que essa palavra tinha. A gente só sabia que aquilo que a gente estava ouvindo encaixava com aquilo que estava faltando. E tinha algo diferente neles que a gente queria servir, a gente queria estar junto. Fizemos os 2 anos da escola, e deixa eu te dizer, um dia, ele me chamou na casa dele, e eu ainda tinha mais tanto medo, eu era tão tímida, eu era tão envergonhada, eu tinha tanto medo de abrir a boca. E no dia da minha ministração, no 2º ano do Rema, que na época nem era Rema ainda, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Jenna, a esposa do pastor Bud, colocou na ficha de avaliação, apta para dar aula na escola. Eu tive acesso à minha ficha porque eu era menina da secretaria, então eu pude ter acesso a ela. E quando eu vi aquilo, eu me surpreendi. Eu disse, ela está maluca. Ela caiu de cabeça. Como é que ela pode dizer sobre mim que eu tenho a habilidade de dar aula? Porque a ninguém conhecemos segundo a carne. Pouco tempo depois, pastor Bud me chamou na casa dele. E ele disse, Deus falou algo comigo. Nós estamos para abrir a primeira escola filial do ministério. Na cidade de Recife. E Deus me mostrou que é você que tem que ir. Eu olhei para ele e disse, tá doido também. Eu era uma menina. E eu sei que muitas vezes, pessoas chegaram para ele e disseram, pastor, tem certeza? E ele disse, irmãos, eu conheço quando Deus fala comigo. Agora, se Deus fala, quem é você para dizer o contrário? Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. E daí se você não sabe falar direito? E daí se você puxa de uma perna? E daí se você não tem cabelo suficiente na sua cabeça? E daí se você não tem diploma? E daí se você tem um monte de diploma? E daí se você mal sabe falar o português? E daí se você fala 50 idiomas? E daí? Deus não vai escolher você por causa da carne, nem por causa do que você aparenta, mas é por causa daquilo que Ele mesmo estabeleceu e colocou dentro de você, quando você nem mesmo existia. E daí? E daí se as pessoas não acreditam em você? E daí? E daí se as pessoas estão falando mal de você? E daí? E daí, amado, se você hoje não tem um tostão no seu bolso, e daí? E daí se você tem dinheiro? E daí? O que faz as coisas acontecerem no reino de Deus não é o que você é no natural, mas é a credibilidade que você libera sobre aquilo que Deus diz que você é nele. E daí? E daí? E daí se o
diabo está falando mal de você? E daí se o diabo está te perseguindo? E daí se o seu marido não acredita em você? E daí se sua esposa murmura? E daí se os seus filhos hoje não estão aqui? E daí, amados, a incredulidade das pessoas não vai desfazer a fidelidade de Deus naquilo que Ele disse sobre sua vida. Não vai. Nós temos que ficar com aquilo que Deus falou e ponto final. E parar de sermos movidos por aquilo que podemos ver, por aquilo que podemos sentir, por aquilo que podemos ouvir. Porque muitas vezes os relatórios que têm chegado nos nossos ouvidos vêm para nos enfraquecer, nos entristecer, nos parar, nos desanimar. Amado, fica com aquilo que Deus falou dentro do teu coração. Isso é o propósito dele para a sua vida. E deixa que cada pessoa vai prestar conta diante do Senhor. Corre tua carreira. Faz a tua parte. Fica envolvido com o que Deus disse para você, amado. Se outras pessoas não estão fazendo, faça você. Se os outros estão sendo negligentes, você não tem que ser negligente. Faça a diferença. Porque ser comum é muito fácil. Ser comum é fácil. Eu quero ver quem é macho suficiente para ser extraordinário. Eu quero saber, amado, se você é macho suficiente para dizer não para a sua carne e se apropriar das promessas que Deus já liberou sobre a sua vida e dizer, eu não vou dar o gostinho ao diabo de me roubar nenhuma daquelas que Ele já me deu. Aleluia! Nós temos que entender que a nossa vida não é para ficar vivendo em função dos outros, não. Porque, amados, se nós formos comparar a nossa vida com pessoas, nós podemos ir para dois extremos. Aquilo ou vai desenvolver dentro de nós um senso de inferioridade, dependendo de quem você compara. Se você achar que você é a pessoa que você está se comparando, é isso e aquilo, você vai se sentir, desculpa a expressão, uma porcaria. E vai ficar em complexo de inferioridade. Mas você pode vir para o outro lado. E se o objeto da sua comparação é alguém que aos seus olhos você considera inferior, você vai entrar em soberba. Tanto um como o outro é extremo, é erro. Porque, amados, Deus criou filhos únicos. Existem tantas pessoas que dizem, eu quero ser como você. E eu digo, graças a Deus que elas não são, porque Deus só criou uma Sâmia. E graças a Deus que só criou uma Sâmia, porque Sâmia deu trabalho demais para o Senhor. Deus não quer duas Sâmias. Deus não quer dois Claudinos. Deus não quer dois você. Deus quer vários, milhares de Jesus. O seu ponto de referência é Ele. E não seu irmão. Porque não adianta você estar querendo fazer o que Ele está fazendo se Deus não chamou você para aquilo. Nossa, mas fulano fala assim. Mas fulano fala assim. Sabe, eu queria ser aquelas pessoas, aquelas moças que falam aleluia, aleluia. Glória a Deus. Acho lindo. Mas eu tenho essa sutileza. E daí? Aqui é assim, alcanço um lado da montanha, eu alcanço outro, mas nós estamos subindo a mesma montanha, no final nós vamos já no mesmo lugar, porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele, amados. Então para de comparar a sua vida com quem tem, com quem não tem, com quem faz, com quem não faz. O reino de Deus não é de aparências. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se você se move pelo Espírito, você não vai se sentir intimidado de falar com ninguém. Você não vai se sentir encabulado de falar com quem é médico, com quem não é. Você não vai se sentir intimidado de falar com quem tem carro, com quem anda a pé. Porque é pelo Espírito que você se relaciona. É pelo Espírito que você vê. Por isso não existe separação e não existe visão. Aleluia. Se existe indiferença, amado, e você não pode chegar aqui
e falar com qualquer pessoa nesse lugar, e olhar nos olhos, e dar um abraço. Você está numa atitude camuflada de ódio. Indiferença é uma maneira sorrateira, sutil, de você começar a odiar alguém. E sabe? Deus diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Por quê? Quando você odeia alguém, você risca aquela pessoa da lista de existência da sua vida. Então vamos ser crente. Não porque carregamos uma Bíblia debaixo do braço. E não porque abrimos a nossa boca e dizemos, eu sou da igreja tal. Mas porque começamos a ter atitudes de crentes. Cuida da tua vida, amado. Ah, eu queria unção, eu queria fogo. Pois você está tendo unção e está tendo fogo, mas é dentro de você agora. Eu quero que você se exploda, meu amado. Eu não estou xingando você não, calma. Aleluia. Nada contra da gente pregar sobre as bênçãos. Mas a igreja que precisa ser adornada para virar noiva, não é de bênção que ela precisa ouvir, ela precisa ouvir sobre caráter. Sobre postura, sobre atitude. Jesus não vai vir para pegar uma igreja que está cheia de diamante, mas ele vai vir para pegar uma igreja que está incorruptível. Não são os bens, nem as posições que você alcança, que torna você igreja adornada. É a essência de Deus operando dentro de você. Amém. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Tem uma passagem no Velho Testamento sobre dois homens, bem conhecidos nossos. Um é Saul e o outro é Davi. Muitas vezes, nós estamos questionando as coisas como elas são feitas. E dentro da nossa perspectiva, dentro de algumas situações, nós achamos que a coisa certa não foi feita, ou não devia ter sido feita assim, ou não devia ter sido feita assado, porque olha o que aquela pessoa fez. E eu já ouvi muitas pessoas falando assim, se essa pessoa soubesse o que aquela outra fez, não estaria dando aquela palavra para ela. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi tanto isso. Mas um dia o Senhor falou comigo, porque quando eu escutava isso, era como se a pessoa que estava sendo usada por Deus, não estivesse sendo usada por Deus. Porque afinal de contas, aquela pessoa é quase a manifestação do diabo. Como é que ela pode estar dizendo que aquele homem é uma bênção, aquela mulher é uma bênção, por isso, aquilo que ela fez ou falou? Então, muitas pessoas estão julgando o meio, a palavra ou o vaso, e já estamos colocando um carimbo dizendo não pode ser Deus, porque se fosse realmente Deus, aquela pessoa não iria estar dizendo aquilo por causa daquela pessoa que fez isso, isso e isso. E um dia Deus falou para mim, e me deu o exemplo de Saul e de Davi. Se a gente como igreja, igreja de Deus, igreja corpo de Cristo, nós temos uma tendência a criar uma escala de pecado. Nós classificamos pecado assim. Existe pecado, pecadinho, pecadão e pecado cabeludo. Não é? Vamos ser sinceros, não é verdade? E geralmente, o pecadinho,
Às vezes eu já vi crente dizendo isso. Não, foi só uma mentirinha. Ou uma mentira branca. Quem já ouviu essa expressão? Mentira branca é quando você não falou a verdade, mas visando o bem, ou não magoou isso ou aquilo. Ou seja, era uma coisa boa para ser dita para alguém, mesmo não sendo verdade. Mas a Bíblia ela só faz distinção de dois pecados. 2. Pecado e pecado para a morte. Só. E esse segundo, não existe arrependimento para ele. Todos os outros que você pode classificar de mentira, de prostituição, de adultério, de leviandade, de ganância, de hipocrisia, de falsidade, de cobiça, de tudo, está nessa primeira categoria. Na mesma categoria. Mas se a gente fosse analisar Saul e Davi, pela escala de pecado que nós criamos, quem cometeu o pecado mais grave? Davi ou Saul? Davi. Para aqueles que não sabem a história, Davi, ele não só foi um adúltero, como ele também foi um homicida. Porque ele deitou com a mulher que não era dele e ainda mandou matar o marido dela. Qual foi o pecado de Saul? Saul não obedeceu uma ordem que Deus havia dado na sua totalidade, porque Deus disse, elimina esse povo. Não deixa ninguém vivo, inclusive animais. E a segunda coisa que Saul fez, Saul, ele usurpou um ofício, ou ele ocupou um ofício que não era o dele. Eles estavam esperando para ir para a batalha. Geralmente o povo de Israel esperava o profeta vir para trazer a palavra de Deus, para poder liberarem o povo para a guerra. Samuel começou a demorar. Então Saul se adiantou, fez o que era ofício de Samuel fazer. Mas deixa eu te dizer, Saul não era profeta. Quem era profeta era Samuel. Esse foi o pecado de Saul. Agora a pergunta, quem teve a pior consequência? Quem? Saul. Diga mais alto, por favor. Saul. Por quê? Quem arrisca? Por causa da condição do coração. Saul, quando ele foi confrontado por Samuel, e Samuel disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, hoje o teu reino ia ser estabelecido. Mas por causa da tua atitude, ele está sendo tirado de você. Nem a tua descendência vai sentar no teu trono. E na hora que ele disse essa sentença, que Samuel foi saindo, ele agarrou na roupa de Samuel ao ponto de rasgar. E ele disse, assim Deus está fazendo contigo. E uma coisa que Saul disse, ele disse, ei, peraí, não sai na frente não, sai junto comigo para o povo não ver. Amém. Então, Saul estava vivendo um reino de quê? Aparência. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, e ele disse, olha, essa história que eu acabei de falar sobre a cordeirinha e do homem que pegou a única que ele tinha, é você. A Bíblia diz que Davi, ele se prostrou e ele se arrependeu e ele entendeu, ele não queria saber quem era que estava, ele não queria saber se tinha príncipe, se tinha autoridade, se estava o profeta, se quem era que estava. Ele disse, eu pequei contra Deus. Talvez você ache que as suas ações, amado, elas podem impressionar pessoas. Eu posso chegar aqui e vir com toda a reverência para Renato, porque ele é da diretoria do Ministério Verbo da Vida. E eu tratar ele com toda pompa, mas se dentro de mim eu tenho um sentimento amargurado e tenho dito, rapaz, esse rapaz mal chegou. E daí? Amém. E daí? Eu te digo, essa ação
diante de Deus, fede. Porque Deus não está vendo aquilo que você faz totalmente. Ele está vendo, em primeiro lugar, a motivação, o como você faz. Então chegou o dia e chegou o tempo de nós começarmos a sermos sinceros com Deus. Quando Natan se arrependeu, quando Davi se arrependeu, houve uma consequência? Houve. Mas, amados, o nome de Saul só é mencionado para falar sobre erro. Mas o nome de Davi, até hoje, quando se fala sobre alguém segundo o coração de Deus, se fala sobre ele. Porque ele era perfeito? Não, mas porque ele era rápido para ajustar o coração com aquilo que Deus tem. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a maneira de Deus ser e fazer as coisas. Você entendeu? Você conseguiu compreender a mensagem de hoje à noite? As nossas ações, elas têm que ser um fruto de uma consciência limpa e certa, do nosso coração alinhado com o Senhor. É uma obra de fé e não uma obra de aparências. E quando você faz coisas com a essência certa, amado, o cheiro daquilo vai ser liberado e pessoas vão ser influenciadas pela atitude do seu coração. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Deus está bravo com você? Não. Deus te ama. Mas é necessário que a gente ajuste algumas coisas. Eu sempre costumo dizer, eu estava ministrando na minha igreja esses dias, e geralmente quando chega na virada do ano, dia 31 de dezembro, as pessoas ficam com aquela expectativa de mudança, não é verdade? Eu já agia assim, e achava que as coisas mudariam só porque o ano termina. Mas sabe, amados, que para Deus tanto faz ser dia 31 de dezembro, como dia 1º, como dia 2, como dia 3. Deus não está se movendo pelos dias, Deus está se movendo pela atitude do nosso coração em crer naquilo que Ele diz. Às vezes a gente termina o ano com aquele desgaste, com aquela coisa, ai, não aguento mais. Ai, graças a Deus que esse ano está acabando. Amado, se a sua atitude não se consertar no primeiro dia do ano, você vai viver o mesmo ano que você viveu ano passado. E não adianta fazer o culto do descarrego, o culto da revolta, o culto do chute na canela do diabo, que não vai adiantar. Mas nós podemos fazer o culto da revolta conosco mesmos e dizer, basta, chega, eu vou mudar, eu vou começar a alinhar minha vida, eu vou começar a pegar firme com aquilo que é propósito de Deus, não quero viver de aparência, não quero ser santo do pau oco. Aparência de piedade, mas desprovido de poder. Então faça um culto da revolta hoje. Se revolte com você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa. Esse lugar, e muitas pessoas aqui, vão começar a frutificar numa intensidade tão rápida. Mas eu estou dizendo pelo Espírito. Aquilo que estava travado na sua vida vai começar a pipocar, amado, que nem milho de pipoca em panela quente. Por causa de você alinhando seu coração com a palavra de Deus. Você pode escrever o que Deus está dizendo. Deus, Ele não quer que você fique mais um ano peregrinando e se arrastando. E dizendo, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, amado, chega, para com isso. Diga, eu estou buscando o reino. Eu não estou fazendo isso não é por causa de pastor nenhum, não. Eu estou fazendo isso por causa do Senhor. Eu entendo o que Deus fez, eu entendo que Deus colocou pessoas, mas eu estou fazendo por causa de Deus. Amados, nós temos que parar de ficar correndo atrás do que Ele pode dar e começar a estabelecer o que Deus é dentro de nós. Amém? O reino de Deus, Ele já chegou e Ele está dentro de nós. E esse reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé?